Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula, um encontro formativo, um encontro de produção de conhecimentos aqui em Relações Internacionais. Nós vamos começar falando então daquilo que nós começamos a abordar na aula sobre neoliberalismo, um pouco daquilo que vocês já assistiram no vídeo do Joseph Nye a respeito exatamente de como ele vê a realidade do mundo contemporâneo nos três tabuleiros, a questão da difusão e da transição de poder. Ele aborda de fato a relação com a China e Estados Unidos de maneira totalmente diferente do que o Mearsheimer aborda e, portanto, é uma forma de ver a realidade. A teoria neoliberal, conforme nós estudamos, ela fala da interdependência complexa e, portanto, não dá para dizer exatamente quem é que efetivamente manda por questões de poder militar, poder bélico, dado que existem três, como diz o Nye, três tabuleiros que estão influenciando no mundo como ele é. Seja o primeiro tabuleiro, que é o político bélico, seja o segundo, que é o econômico, seja o terceiro dos temas globais. E aqui eu queria dizer para vocês que hoje o mundo passa por uma grande pandemia e não poderia, mesmo respeitando toda a dificuldade do momento, o momento mais interessante para o internacionalista analisar o mundo a partir das teorias. Eu queria logo puxar, que é o tema da aula de hoje, né, a questão da governança global. O material que eu estou gravando aqui, você também vai poder aprofundar nos livros que eu estou enviando, especialmente no livro do James Rosenau, A Questão da Governança Sem Governo, seja nas obras do Krasner sobre o regime internacional e do Rudd, que discute um pouco essa questão de como o mundo pode ser conduzido do ponto de vista da teoria neoliberal e da governança global. Conforme eu disse na aula de teoria neoliberal, a teoria neoliberal em relações internacionais, ela realmente não tem relação com a teoria neoliberal do ponto de vista econômico, da diminuição do Estado e tal, apesar das duas se encontrarem nessa questão do papel do Estado. Por outro lado, quando nós falamos em governança global, e eu gostaria que ficasse bem claro isso, nós estamos nos referindo àquilo que o James Rosenau vai falar de uma organização, de uma governança, mais do que um governo. Então, o governo diz respeito a alguém que tem autoridade, que foi de alguma forma colocada, dada essa autoridade por um poder autorizador, e por isso de alguma forma exerce o poder sobre todos aqueles ao qual ele foi constituído para esse exercício de poder. Então, o governo é diferente da governança. A governança é mais um arranjo, um ajuste entre os vários interessados naquela questão para poder encaminhar propostas de solução. E como o Nye diz no terceiro tabuleiro, o terceiro tabuleiro é dos temas globais. Ou seja, os temas globais são aqueles cuja resposta exigem uma concertação, um ajuste de interesses para o seu solucionamento. E o mundo complexo, interdependente e complexo que nós vivemos exige sempre que os países, os estados, se organizem numa governança global. A coisa fica ainda mais complexa, portanto, interdependência complexa, quando nós percebemos, conforme já falamos em outras aulas, que o ajuste dos interesses, essa concertação que eu estou falando, exige muito mais do que um acordo entre os estados nacionais. Porque, como diz o Nye, o palco está cheio. Cheio de quê? Cheio de novos atores. Além dos estados que são importantes no mundo, ele vai lembrar que existem empresas transnacionais que são poderosas do ponto de vista da movimentação, do dinamismo das relações internacionais globais, e também existe a sociedade civil global, que é a sociedade que tenta garantir alguns direitos nessa questão dos bens públicos globais, para que se possa ter o ajuste, o acerto, para atender também aqueles que não exercem tanto poder no mundo. Portanto, a complexidade ela vai ao encontro daquelas nossas aulas que falávamos de um ajuste trissetorial, né? Seja do ponto de vista do Estado Nacional e das organizações internacionais, seja do ponto de vista do mercado e as empresas transnacionais, seja do ponto de vista da sociedade civil global, com as várias OIs, organizações não governamentais internacionais, e também as reuniões de pessoas que se ajustam em sociedade. No meio de tudo isso ainda tem um quarto elemento, como o James Rosenau vai escrever no seu último livro, People Count, as pessoas estão dentro desse processo. Muito bem, então dada essa iniciativa de raciocínio que dá como premissa, o que eu vou falar então sobre governança global. A governança global então é um arranjo, ótimo, é um acordo, é uma concertação. O James Rosenau e os outros autores
autores, nos seus escritos, indicam que existem três, digamos assim, não são fases, mas são três aspectos dessa governança global. A primeira é uma governança global que se trata de um acordo entre as várias partes, ou seja, tem um problema global, pontualmente os países, os atores internacionais se juntam para resolver um problema naquele momento, pontualmente naquela questão. Essa é uma forma de governança global. Vamos colocar um exemplo da pandemia que nós estamos vivendo agora. Vamos imaginar que entre Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, os países da América do Sul encontrem algum procedimento comum para tomarem diante da pandemia de coronavírus. Então, aquele acordo que eles vão fazer, aqueles ajustes que eles vão fazer, eventualmente chamando alguma empresa transnacional nesse contexto, ou algumas entidades da sociedade civil global, esse momento de governança global é um acordo global. Ele vai valer para aquele momento, ele vai valer para aquela situação específica, mas depois não terá certa continuidade, a não ser que se renove. Então, um acordo global, ele atende uma necessidade do momento, uma necessidade que está acontecendo e, portanto, os atores se juntam para encontrar uma solução. Essa é a primeira, digamos assim, dimensão da governança global. Uma segunda dimensão é quando o acordo ele está um pouco mais amarrado, que ele se estabelece com um pouco mais de continuidade e nós chamamos de regime global. Os regimes internacionais ou regimes globais, regimes internacionais é como o Krasner chama, por exemplo, são aqueles arranjos um pouco mais com certa estabilidade diante de uma situação onde no passado, no presente e o futuro já diz que precisa ter esse acordo. Um exemplo bem clássico para a gente entender é a questão dos acordos com vistas ao combate às mudanças climáticas, os vários painéis, os vários acordos, as conferências que se reúnem, aqueles tratados que são assinados de alguma forma, como por exemplo o Protocolo de Kyoto, são todos exemplos de regimes internacionais. Portanto, ele tem um pouco mais de estabilidade, porque vez por vez eles são melhorados, vez por vez são colocados como responsabilização dos estados, ou então alguma atitude de prestação de conta, de accountability, que se chama no meio internacional. Então, os regimes internacionais são uma forma, diria eu, um pouco mais avançada de governança global, onde os atores acabam se comprometendo de alguma forma de maneira mais estável. E um terceiro, que é um pouco mais forte, uma terceira dimensão de governança global, são as organizações internacionais. As organizações internacionais aqui, elas são, digamos assim, um ponto muito mais forte e alto da governança global, porque ela estabelece-se a partir de acordos que dão estabilidade. Portanto, os tratados constitutivos das organizações internacionais, eles garantem três coisas fundamentais. Primeiro, o acordo entre partes à luz do direito internacional, cujo princípio é o pacta sunt servanda. Garantem uma estabilidade naquele acordo, porque você vai ter uma sede, você vai ter um servidor público internacional, você vai ter pessoal que continua aquelas decisões. Estabelece, portanto, essa estabilidade, essa continuidade nos acordos. E uma terceira coisa que eu acho muito importante ressaltar é porque as organizações internacionais, elas possuem vontade própria. Vocês estudaram na disciplina Organizações Internacionais, a vontade das organizações internacionais, ela difere da vontade de cada país membro que a constitui. Por isso é um ponto mais alto de governança global. Nesse sentido, a FAO, a OIT, a Unesco, são todas expressões dessa governança global institucionalizada. Mas aqui cabe uma boa reflexão, que é um trabalho de pesquisa que vocês vão fazer, é exatamente o papel da OMS nessa questão das pandemias. Já perceberam o quanto a OMS vem sendo referência para todos os países no combate a essa pandemia? Vocês lembram que foi a própria OMS que inicialmente falava de uma epidemia e que em um determinado momento disse: não, isso aí é uma pandemia. Ou seja, a OMS é um espaço de governança global onde técnicos especializados, respeitados, possuem autoridade intelectual e, diria até moral, para definir os passos, os rumos a serem dados pelos estados nacionais e pelos vários atores internacionais. É muito interessante entender que no momento em que um país assina um tratado constitutivo de uma organização internacional, ele se compromete a ceder parte da sua soberania, em especial sobre aquele tema, para
para aquela organização internacional. E aí a pesquisa é bem interessante a ser feita. Exatamente qual o papel da OMS nesse contexto, como é que os países, os estados nacionais estão indo ao encontro dessas decisões ou estão indo de encontro a essas decisões, essas duas possibilidades, verificar o Brasil nesse processo, por que o Brasil demorou tanto a seguir as recomendações e atualmente ainda está demorando a seguir, porque a OMS diz tem que testar o tempo todo, etc e tal, é assim que nós vamos sair, e o Brasil não testa, não faz aquilo que a OMS está definindo. Então é bem interessante do ponto de vista internacional discutir isso, e veja que está dentro da nossa disciplina de teoria contemporânea, e especialmente da teoria neoliberal. E eu queria acrescentar mais uma coisa sobre isso para orientar um pouco os trabalhos que vocês vão fazer. Rosenau, quando fala do people count, ele diz o seguinte, que as pessoas contam porque as pessoas também são atores nesse cenário internacional. E eu diria até mais, além das pessoas, também as várias expressões da sociedade civil global e aqueles atores intangíveis como a opinião pública, as igrejas e tal, todos eles concorrem para que o mundo seja cada vez mais complexo. E aí vem uma observação minha, né, para vocês pensarem, né? As organizações internacionais, como vocês estudaram, elas são intergovernamentais, ou seja, elas são efetivamente formadas por estados nacionais. E talvez um passo a ser dado mais à frente seja fazer com que a governança global institucionalizada garanta também espaço de participação dos atores não estatais, não só as empresas, como especialmente as entidades da sociedade civil global. E é exatamente isso que a gente vai poder discutir. A minha tese, por exemplo, discute a FAO em um determinado momento. Eu reflito sobre isso lá, dizendo, peraí, a FAO é só dos estados? Cadê a sociedade civil global para também intervir nesse processo? E já que as empresas transnacionais são tão fortes pelo poder econômico para influenciar a FAO, cadê o espaço da sociedade civil global nisso? Então, a sociedade vem fazendo isso, seja do ponto de vista da Via Campesina ou de outras entidades, né? Então, essa é uma reflexão a ser feita também na nossa disciplina. E eu diria para vocês que é importante nós pensarmos nisso, porque se você for imaginar de que forma isso acontece, vai perceber que o espaço cada vez mais é de mobilizações. Então a teoria neoliberal, especialmente no que diz respeito à governança global, vai nos iluminar para pensar o mundo para além dos estados. É como se a teoria neoliberal, em especial os autores de governança global, vão dizer assim, gente, tem temas que não dá para você, Mersheimer, você Waltz, você Gilpin, resolver só com o poder dos estados ou das armas. Não tem como. Tem temas que vão além da capacidade bélica. Eu não posso, por exemplo, me armar do ponto de vista de armas mesmo, letais, mesmo que sejam nucleares, contra o coronavírus, por exemplo. Então, não dá. O mundo pode ser, o país, o Estado Nacional, pode ser o mais capacitado do ponto de vista bélico, mas ele fica de joelhos diante de uma pandemia global como essa do coronavírus. Basta ver os Estados Unidos como estão preocupados, ou a China mesmo ficou de joelhos diante do poder do coronavírus, e a União Europeia, a Itália, Espanha, provavelmente a Alemanha, posteriormente Inglaterra e outros países, que vão ficar de joelhos diante do poder de um vírus. Então, assim, não dá pra gente ficar só com as premissas, segundo os neoliberais, né? Não dá pra gente ficar só com as premissas neorrealistas de poder, de guerra e tal, quando na verdade tem coisas que o Estado não consegue resolver. Então é um pouco isso que nós queríamos conversar nessa introdução dessa aula. A gente, depois de ter assistido o vídeo do Nai e agora assistido um pouco esse vídeo, a gente vai conversar ao vivo, online, daqui a pouco, né, após esse vídeo, para que a gente possa indicar as atividades. Eu vou esperar então as manifestações de vocês em cima do texto que eu mandei e daquilo que a gente vai trabalhar ainda nessa aula como exercício, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu tenho certeza que esses nossos encontros serão cada vez mais profícuos. Muito obrigado, viu?